Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. O senhor que aprova isso como estão aprovado, vai autógrafo. Pela ordem, senhor presidente. Para a declaração de voto, deputado Flávio Serafim. Pela ordem, senhor presidente. Como presidente da Comissão de Educação, eu recebi no meu mandato 2 professores nos últimos dias, trazendo situações semelhantes que eu queria partilhar com Vossa Excelência, com o líder do governo, Márcio Pacheco, e com o resto da Assembleia Legislativa. Uma de um professor da Baixada Fluminense, professor Pedro, que apareceu na lista dentre as pessoas pesquisadas por aquele que vem sido suspeito de assassinar a Marielle Franco, o senhor Rony Lessa. O professor Pedro Mara trabalha no CIEP da Baixada Fluminense, ficou preocupado com o fato do seu nome aparecer na lista, nos pediu ajuda. A gente fez uma consulta à Procuradoria-Geral de Justiça sobre os riscos que o professor poderia estar correndo por aparecer naquela lista. Inclusive, me reuni com o Procurador-Geral de Justiça. Imediatamente informei ao secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes, juntamente com Renata Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos. O secretário de Educação abriu um processo por abandono de emprego contra um professor que está há uma semana afastado porque apareceu na lista das pessoas pesquisadas por alguém acusado de ser um assassino profissional que teria cometido o assassinato de Marielle Franco. Isso é um absurdo e lamento, repudio que a Secretaria de Educação esteja fazendo isso. Peço a intermediação de Vossa Excelência, do líder do governo, para que a gente resolva essa situação. E, contraditoriamente, outro professor nos procurou, porque após trabalhar com uma charge em sala de aula, começou a ser questionado nas redes sociais e começou a sofrer ameaças. Tinha que tomar um tiro, tinha que ir para a UTI, tinha que tomar chicotada. Esse professor foi afastado sumariamente pela Secretaria de Educação antes de funcionar qualquer comissão de sindicância. Me parece que há pesos e medidas diferentes, equívocos, porque nesse caso em especial, se cada professor que trabalhar com material didático em sala e que for questionado, for afastado antes da sindicância, a gente vai ter o estabelecimento da censura na rede estadual de educação do Rio de Janeiro, o que é absolutamente inaceitável. Estamos pedindo esclarecimentos da SEDUC em ambos os casos e não aceitaremos nem censura, nem perseguição a um deputado amedrontado por aparecer nas pesquisas realizadas por uma pessoa presa, acusada de ser um assassino profissional. É inaceitável o que está acontecendo com esses 2 professores no Rio de Janeiro. Peço ajuda de Vossa Excelência, peço ajuda do líder do governo, porque essa situação não pode continuar dessa forma. Senhor presidente. Primeiro, Vossa Excelência pediu declaração de voto. Se eu tivesse entendido pela ordem, eu não daria. Eu não daria, porque a gente está combinando desde o início de fevereiro para a gente esgotar. A FETranspor fica interpretando a lei, o que vai deixar de acontecer. Para encaminhar, senhor presidente. Vai encaminhar pelo PSOL o deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, queria encaminhar também pela bancada do PSOL a manutenção dos acordos fechados no Colégio de Líderes. O que houve acordo, isso é algo importante que a gente vem a cobrar. E é importante destacar, tem alguns projetos que a gente tem acordo no mérito e gostaria que eles fossem mantidos. Só que ou o autor ou a bancada do partido do autor participaram do acordo no Colégio de Líderes para que o projeto fosse eventualmente derrubado ou fosse eventualmente mantido. Então, a gente está dando essa orientação, lembrando que para qualquer projeto ser aprovado, ele precisa alcançar o quórum de votos favoráveis. Então, fica aí a nossa orientação pela manutenção do acordo. Presidente, deputado Márcio Canela. Presidente, só para informar que encontra-se presente aqui vereador Toninho Medeiros, vereador Ângelo Ramos, lá de Belfor Roxo, faz um trabalho muito bacana lá, veio aqui prestigiar essa sessão aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, gostaria também aqui de me solidarizar com os manifestantes da aldeia Maracanã,
Desde o início do ano, a gente tem assistido a uma série de declarações racistas se referindo à aldeia Maracanã como lixo, como se gosta de indígenas, vai para a Bolívia. São declarações absolutamente inaceitáveis, de cunho racista, e que não entendem que o que a aldeia Maracanã tenta trazer para o debate aqui do estado do Rio de Janeiro é a necessidade da gente, enquanto país que hoje no mundo tem a maior pluralidade étnica de povos nativos da América, de povos nativos aqui das Américas, que tem que ser respeitado. E tem que ser respeitado tanto os povos que ainda vivem em áreas de floresta, em áreas de reserva indígena, quanto aqueles que vêm para o meio urbano e querem trabalhar pela preservação e pelo respeito à sua cultura. Então, a nossa solidariedade à aldeia Maracanã e o nosso repúdio às atitudes racistas, como a que tenta menosprezar a cultura indígena. Senhor presidente, citado novamente. Presidente. Olha só, vamos fazer um debate de alto nível, ideológico. Vamos fazer com calma. Marcelo do Seu Dino. Senhor presidente, pela ordem aqui, eu quero simplesmente agradecer ao governador Wilson Witzel por ontem ter atendido. Senhora presidente em exercício, deputada Tia Ju, senhoras e senhores que ainda resistem aqui em plenário. Eu e a deputada Marta Rocha, aqui presente, às 13h38 do dia de ontem, protocolamos no protocolo geral do Alerj, para formar processo, um recurso à mesa diretora da casa para que fosse revogado o ato da mesa de número 641 de 2019, que institui a descentralização orçamentária de custeio individualizado para gabinete parlamentar. E o fizemos, deputado jurista, pela inteligência do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 20 do Regimento Interno, combinado com os artigos 226, 227 e 228 do aludido Regimento Interno e do inciso 1º do artigo 99 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Queria ler aqui, somente, deputado Valdec Carneiro, o artigo 20 do Regimento Interno. São atribuições do presidente. Parágrafo 3º. Das decisões do presidente, excluídas aquelas do artigo 209, caberá recurso à mesa diretora em primeira instância e ao plenário em segunda e última instância, devendo a decisão ser proferida em 5 dias úteis, contados a partir da primeira reunião subsequente da mesa diretora. Então, o respaldo recursal está expresso no regimento interno. Além do mais, deputado Flávio Serafini, o artigo 226 do regimento interno diz o seguinte: os serviços administrativos da Assembleia serão regidos por regulamentos especiais. Vou repetir que Vossa Excelência não ouviu. Artigo 226 do Regimento Interno. Os serviços administrativos da Assembleia serão regidos por regulamentos especiais, aprovados pelo plenário, considerados partes integrantes
deste regimento e serão dirigidos pela mesa diretora que despedirá as normas ou instruções complementares. Então, nós estamos mexendo em serviços administrativos profundos na casa, criando metodologia nova. Então, não tem a mesa diretora o condão de solitariamente decidir pela matéria. E aí, vou pedir à senhora presidente que faça publicar no Diário Oficial o arrazoado inteiro e fundamentado, porque eu quero me pronunciar no mérito. Acatado o pedido de Vossa Excelência. O ato normativo, ele está eivado de erros na forma e no mérito. Na forma, porque eu e a deputada Marta Rocha não queremos aderir. É um direito que nos assiste. Não queremos aderir a esse ato. Ora, quando nós nos elegemos, esse ato não existia. Existia o funcionamento de como é hoje dos gabinetes. E como está escrito, quem não aderir, acaba do gabinete tudo, desde o papel higiênico, a xerox, a internet e tudo aquilo que é fundamental para funcionar um gabinete. Não tem a mesa diretora o condão de me impedir que eu exerça o meu mandato, nem tampouco da deputada Marta Rocha. Então, isso já é um erro de forma brutal, porque se quisesse fazer isso, tinha que colocar no plenário. E se eu fosse derrotado, e o seria, deputada Marta Rocha, nós seríamos derrotados, nós poderíamos tomar outros caminhos via o judiciário. Mas não, foi a mesa que, na forma, nos colocou nessa situação. E depois, deputado Valdec, deputada Marta Rocha, deputado Flávio Serafim. Nós fizemos uma reunião, que ainda tinha o deputado Eliomar, o deputado Carlos Mink, antes da eleição de presidência, e produzimos um documento para o presidente, e nesse documento admitíamos uma descentralização. Mas, naquele momento, estávamos nós preocupados, principalmente, com os deputados que precisavam de carro e combustível. Eu, desde junho de 2013, que dispensei carro e combustível. Mas não nego que outros parlamentares precisam. Então, admitíamos essa hipótese, como até outras hipóteses de menor monta. Só que aqui criou uma série de despesas novas, como 2 alimentações, como compra de softwares, como aluguel de subsede para os parlamentares, como a manutenção IPTU, água, luz, telefone, etc., etc., que jamais tinha sido discutido com qualquer um de nós. Fizeram aqui quase uma cópia fidedigna do que acontece na Câmara Federal. Tão fidedigna que na cabeça do ato esqueceram de trocar a Câmara Federal por Assembleia Legislativa. Ora, diante disso, eu também não tenho dúvida que os senhores deputados passaram a ser ordenadores de despesa. Basta ler o que diz a Constituição e o que diz
a lei orgânica do Tribunal de Contas, o que dará aos senhores parlamentares um trabalho burocrático imenso. Primeiro, da casa, que tem a obrigação de fazer o controle interno, sem análise de mérito. Depois, aos parlamentares e o tribunal, que terão que fazer uma análise do mérito e da forma. Então, a minha posição, deputada Marta Rocha, e a sua também, é muito clara. Nós não queremos vestir essa camisa de força. O que nós queremos é que, se a gente não entrar, e não vamos entrar, não vamos aderir a esse procedimento, nós tenhamos o direito ao exercício do nosso mandato. Ainda perguntei o seguinte: deputado Flávio Serafini é deputado e líder do PSOL. Ele tem um gabinete da liderança. Ele fecha o gabinete da liderança porque não está contemplado o gabinete com verba. Ou ele vai ser gestor de 2 cheques, o do exercício parlamentar dele e do exercício da liderança. Nada sobre isso, porque foi feita de forma afoita, assodada, sem perguntar, pelo menos, a opinião. E por que essa correria contra o tempo para começar em 1º de abril? Até um dia para começar qualquer coisa errado, porque é o dia da mentira. Vamos conselho da parte da deputada Marta Rocha, depois do deputado Flávio Serafim, e concluo, senhora. Deputado Luiz Paulo, eu pedi essa intervenção porque fui ao seu lado signatária desse documento e quero dizer que refleti muito quando tomei ciência, e quero dizer que levei um susto quando tomei ciência de que cada deputado teria à sua disposição o valor de R$ 26.815,59. Até. Sim, mas se é até, já que essa tem sido um mantra do até, né, mas o fato é que o deputado poderá gastar, e a previsão da Alerj para esse gasto é uma previsão de que, em tese, os 70 deputados poderão usar dessa verba. Isso coloca um custo mensal de R$ 1.877.347,50. E se nós projetarmos esse valor total aos 12 meses, isso acarreta um gasto anual de 22 milhões de reais e ainda mais alguma coisa. E eu fiz um exercício, deputado Valdec, muito simples. Eu olhei para o nosso passado, dos temas que foram discutidos aqui, e fiquei imaginando como poderíamos usar essa verba nos temas que foram discutidos aqui. A deputada Lucinha trouxe a questão dos mamógrafos. Com esse dinheiro, nós poderíamos comprar 100 mamógrafos que estariam à disposição da população do estado do Rio de Janeiro. Nós discutimos aqui a necessidade da recomposição dos quadros das forças de segurança. E aí, com esse dinheiro, por um ano, nós poderíamos contratar e pagar 90 novos delegados de polícia aprovados em concurso público. Portanto, não teríamos mais a questão das centrais de flagrantes e, com certeza, o acervo cartorário da Polícia Civil, e a todo tempo a Polícia Civil é questionada quanto ao resultado, seria muito bem utilizado com a contratação de 90 delegados de polícia. Nós discutimos aqui o sistema de controle balístico, de identificação balística. Numa reunião, o subsecretário operacional, o delegado Fábio Baruch, disse que precisava de R$ 1 milhão para comprar o sistema de identificação balística. Com esse dinheiro, nós poderíamos adquirir 11 sistemas de identificação balística.
Nós discutimos hoje a criação de um fundo para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Com esse dinheiro, nós teríamos uma execução orçamentária de todas as políticas públicas voltadas para a mulher em todo o estado do Rio de Janeiro no prazo de 3 anos. Então, o que nós estamos discutindo aqui é a criação de novos benefícios. Eu quero dizer que eu acho que todos ou boa parte dos deputados que aqui estão não se sentirão confortáveis de saber uma disposição de R$ 120 ao dia para alimentação, quando o salário mínimo é R$ 1.200. Então, 10 dias de alimentação possível ao deputado. Então, esse debate tem que ser feito. E quando esse debate teve início numa discussão muito rápida no Colégio de Líderes, nós estávamos discutindo a aquisição de um veículo, sobretudo uma demanda dos deputados do interior. E aquele custo, deputado Rodrigo Amorim, aquele custo dos veículos era de R$ 13.000 ao mês. Então, nós inflacionamos essa verba. E quero lembrar aqui que a decisão da retirada dos veículos, e essa decisão aconteceu porque o Estado do Rio de Janeiro estava aderindo ao regime de recuperação fiscal, ela foi uma reunião do Colégio de Líderes, da mesa diretora, para ser precisa, e uma reunião que foi uma decisão que foi convalidada pelo plenário. Então, não pode um projeto de resolução, uma decisão do plenário que entendeu por não ter mais os veículos, ser adotada por uma decisão exclusiva da mesa diretora. E para terminar, e agradecendo aqui a intervenção, há que se ter muito cuidado. Nós não fomos escolhidos para sermos ordenadores de despesa. Nós fomos escolhidos para fiscalizar as ações do Executivo. Eu já fui ordenadora de despesa, eu sei a importância e a responsabilidade do que isso representa, e quero dizer aos senhores que uma atuação equivocada, porque um deputado vai conseguir contratar um serviço por um valor X, o outro deputado por um valor 2 vezes menos, e aí ele vai responder, vai ficar inelegível, porque ele vai ter que parar a sua função, na sua essência, para fazer contratação de prestação de serviços. Então, eu gostaria de sugerir aos senhores deputados que tivessem muita atenção com esse tema da designação como ordenador de despesa. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Pois não, deputado. Deputado Serafini. Deputado Luiz Paulo, acho que Vossa Excelência traz um tema fundamental. A bancada do PSOL hoje entrou com um pedido de suspensão dessa medida tomada pela mesa diretora, por várias razões. Primeiro, porque a gente entende que quando esse debate aparece, ele aparece com a finalidade de dar mais... Só pediria, deputado, Vossa Excelência fosse mais... Serei breve. Acabei de começar a falar... Né? Não, mais breve, por gentileza, por conta dos inscritos. Claro. Quando essa medida começou a ser discutida, ela tinha uma ideia de dar maior transparência aos gastos e de permitir economicidade, porque nos foi apresentado que alguns contratos que a Casa mantinha, a deputada Marta Rocha acabou de citar, por exemplo, o contrato dos automóveis, era no valor de R$ 13.000, o que é um contrato altíssimo. Então, essa seria uma medida que, ao mesmo tempo, daria transparência, flexibilidade, que um parlamentar que não quisesse um carro, mas que quisesse, por exemplo, produzir um material de prestação de contas do seu mandato, poderia contratar um material gráfico, por exemplo, dentro do que a lei permite de se contratar de material gráfico, gerando economia para casa. Quando esse valor sobe para mais de R$ 26.000 e abre uma possibilidade enorme de gastos, a gente entende que se fugiu do debate que estava sendo feito. E ao invés de se fazer economia, vai se estar ampliando os gastos com cada gabinete. A gente é contra. A gente acha que não podemos viver uma realidade no estado do Rio de Janeiro de poderes ricos que têm muitos gastos, e aí isso não se resume ao poder legislativo, isso se refere também a outros poderes, como o Poder Judiciário, como o Ministério Público, e serviços pobres e população pobre. Isso é inaceitável. Por isso,
a gente quer a suspensão até que se rediscuta de conjunto essa medida. A gente acha que não basta individualmente não aderir, porque se a casa estabelece um limite de 26 mil, isso significa que a casa está abrindo espaço para se aumentar o gasto com o gabinete, mesmo que no meu gabinete individualmente a gente venha aderir ou não. Então a gente é contra o aumento desse gasto por gabinete, a gente é contra transformar o deputado em ordenador de despesa e a gente é contra uma série de medidas que estão colocadas ali naquela resolução que abre espaço para que os deputados estabeleçam. Então, concordo com a crítica de Vossa Excelência e acho necessário que esse debate seja exaurido nessa Casa Legislativa. Senhora Presidente, concluindo, a senhora sabe muito bem que aqui estão incluídos novos gastos. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que você, gastos continuados novos, você faça previsão para os próximos 2 anos. Tem alguma previsão feita? Não, senhora. O regime de recuperação fiscal não admite, lei federal, lei complementar, que tenhamos gastos novos. Tem previsão aqui? Não. Então está desrespeitando tanto a LRF quanto o regime de recuperação fiscal. E, finalmente, os artigos 70, parágrafo único, 71, inciso 2, da Carta Magna, e, por simetria, os artigos 122, parágrafo único, e 123, inciso 2, da Constituição do Estado, combinado com o artigo 129, item 1 e 2, da Constituição Estadual, e com o artigo 1º, incisos 1 e 2, da Lei Complementar 6390, Lei Orgânica do TCE, transforma todos aqueles que aderirem em ordenadores de despesa. Então, de entrada, espero que a mesa ouça a Procuradoria da Casa, porque não assumirei, nem a deputada Marta Rocha, essa camisa de força que nós queremos impor à mesa diretora. Essa é uma questão de fundo. Este ato tem que ser revisto na forma e no mérito, e, para tanto, ele tem que ser revogado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental.